que são diagramas de fase isomorfos. São diagramas compostos por elementos químicos, no caso aqui o A e o B, que possuem total solubilidade. Então não interessa a quantidade que eu colocar de A e que eu colocar de B, eles sempre terão solubilidade. Por que que isso acontece? A gente diz que esses átomos, o A e o B, que no caso eu escolhi elementos hipotéticos, né? Mas poderia ser qualquer elemento da tabela periódica que cumprisse pelo menos essa regra de Helmholtz, né? Essa regra de Helmholtz faz com que os elementos sejam tão parecidos, que eu gosto de chamá-los de gêmeos. Quando os elementos são gêmeos, ou seja, quando eles não diferem em raio atômico mais de 15%, quando eles têm estrutura cristalina iguais e também mesma valência e eletronegatividade similar, pelo menos isso cumprido, a gente pode ter total solubilidade entre os compostos. E aí o diagrama de fase vai ficar com uma cara parecida com essa aqui. TFA quer dizer que imediatamente acima desse ponto eu vou ter o elemento A líquido. Imediatamente abaixo desse ponto eu vou ter o elemento A sólido. A mesma coisa acontece aqui com o elemento B. Imediatamente acima eu tenho B líquido, imediatamente abaixo eu tenho B sólido. Essa temperatura de fusão, que é igual à de solidificação, ela só ocorre para elementos puros. Na prática não existe elemento puro, a gente pode tentar purificar ele ao máximo possível, mas sempre vai ter um pouquinho de impureza, só que na teoria ainda a gente consegue ilustrar dessa forma, certo? Então, esse diagrama também vai ter a linha líquidos, que acima dela tudo é líquido, e a linha sólidos, em que abaixo dessa linha tudo é sólido. E uma faixa de solidificação. Lembra que os diagramas de equilíbrio eles são compostos pelo eixo temperatura e pelo eixo composição. A composição sempre a gente lê em relação ao elemento da direita. Eu até circulei aqui de azulzinho B para vocês não errarem, não confundirem. Porque se confundir dá tudo errado na hora que a gente for extrair as informações desses diagramas, certo? Então vamos ver o que a gente pode extrair de um diagrama isomorfo. A primeira coisa que a gente pode extrair do diagrama é as fases presentes se a gente der um ponto com temperatura e composição. Então, eu preciso te fornecer essa informação, né? Uma temperatura e uma composição. Aqui eu escolhi dois pontos, o ponto do coração e o ponto da carinha feliz. Então, no ponto do coração a gente tem 300 graus com 30% do elemento A. Lembra que eu disse para vocês que a leitura é sempre feita em relação ao elemento da direita. Se eu tenho 30% de A, eu vou ter 70% de B, tá? Então, esse eixo aqui, ó, aqui quer dizer nesse ponto aqui que eu tenho 0 de B, e à medida que eu vou caminhando aqui para a direita, eu vou aumentando a quantidade de B, tá? Então, esse eixo sempre é lido em relação ao elemento da direita, que no caso é B. Então, para eu marcar o ponto do coração, eu vou lá, 300 graus com 70% de B. Aí eu marco aqui o coraçãozinho. Nesse coraçãozinho eu vou perguntar para vocês, quais são as fases presentes? Olha o que tem ali dentro daquele campo. No caso é líquido mais alfa. Para esse diagrama isomorfo, que é o diagrama mais simples que existe, isso é muito fácil, certo? Mas daqui a pouco a gente vai ver vários diagramas que tem muitos campos. Aí vocês podem achar um pouco mais complexo. Mas é não inventar, olhar só o que tem dentro do campo. Aqui no caso, líquido mais alfa, então as fases presentes neste ponto, com a temperatura dada de 300 graus Celsius, com a composição de 30% de A, que corresponde a 70% de B, nós vamos ter só líquido mais alfa. Agora, o outro ponto, o ponto da carinha feliz. 500 graus Celsius para 20% de B. Agora, notem, já está em relação ao elemento da direita. Então, como já está em relação ao elemento da direita, eu vou direto no 20% com 500 graus Celsius. Ponto da carinha feliz. Olha lá, quais são as fases presentes? Ué, só está no líquido, na fase de líquido, então a única fase que eu tenho aqui neste ponto da carinha feliz é o líquido. Agora a gente vai falar da composição das fases, certo? Se eu estou num campo bifásico, que é esse ponto do coração aqui, onde eu tenho líquido mais alfa, a composição do líquido vai ser diferente da composição de alfa.
tá? E aí, para que a gente determine a composição dessas fases, a gente traça uma isoterma, que é essa linha verdinha que eu estou mostrando aqui para vocês com o cursor, certo? Por que que vai ser diferente? Porque o meu líquido, ele tem A e ele tem B. E o meu sólido também tem o A e também tem B. Só que à medida que eu baixo a temperatura, a quantidade de A e B que tem no líquido e a quantidade de A e B que tem na fase sólida alfa varia até eu entrar num campo monofásico novamente, onde a composição vai ser a composição da liga dada, que no caso é 30% de A, tá? Então aqui, a gente traça essa isoterma, ela tem que ir de uma extremidade do campo a outra extremidade do campo. Notem que a extremidade esquerda, ela faz intersecção com o líquido e a extremidade direita faz a intersecção com o sólido alfa. Então, é aí que eu vou ler a composição do líquido, onde eu tenho intersecção com o líquido. Eu desço aqui essa reta e olha, eu consigo visualizar aqui a composição sempre em relação ao elemento da direita do líquido. Então, nesse caso, o meu líquido tem 45% de B e o restante de A. O restante vai ser 55% de A. E aqui, né, nesse outro lado direito da isoterma, eu desço e vejo a composição 75%, novamente em relação ao elemento da direita, só que agora é a composição do alfa. O alfa vai ter 75% de B mais 25% de A. Por que 25%? Porque de 75% para chegar a 100 falta 25%. Então, vocês somam ali, né, e aí é 75% de B e o restante de A, certo? Aí agora, vamos para o ponto da carinha feliz. Aqui no ponto da carinha feliz, com 500 graus Celsius e 20% de B, eu estou no campo monofásico, só tenho líquido. Eu não vou traçar isoterma nenhuma, porque eu só tenho uma fase. Então, logo essa fase, ela tem a composição da liga dada. A composição da liga dada é 20% de B e o restante de A. Então, vai ser 80 de A mais 20 de B. Essa é a composição do líquido para este ponto dado. Lembrem que se eu for baixando a temperatura, eu posso mudar a composição química. No caso de um campo monofásico, isso não vai acontecer, né? Porque aqui eu tenho líquido, ele continua tendo a mesma composição da liga. Quando eu entrar aqui, ó, no campo bifásico, onde esse líquido começa a solidificar, o meu líquido vai ter uma composição diferente da minha fase que começou a virar sólido, tá? Então, imaginem o seguinte, como é que eu faço ligas metálicas? Eu pego um pedaço do elemento A, um pedaço do elemento B, coloco num componente apropriado para fundição e derreto isso, certo? Então, eu vou derreter um pedaço de A, derreter um pedaço de B, misturadinhos, e aí eu vou fundir essa liga. Se eu for caminhando aqui da esquerda para a direita, notem que eu tenho um monte de composições químicas diferentes. Então, eu teria que pegar, nesse caso aqui, 20% de B, 80% de A. Aqui, eu vou ter que pegar, vamos pôr no meio, 50% A de A e 50% de B. E à medida que eu vou caminhando para a direita, eu vou aumentando a quantidade do elemento B e diminuindo a quantidade do elemento A. Então, cada pontinho desse é um processo de fundição diferente para eu produzir essa liga, certo? Esse diagrama, ele está fazendo um mapeamento de todas essas composições e me dizendo que fases que eu vou ter em cada uma dessas composições em determinadas temperaturas. Novamente, vou lembrar para vocês por que isso é importante. Porque a fase influencia em propriedades mecânicas. Então, dependendo da fase que eu tiver, eu tenho uma propriedade mecânica tal, e aí eu vou maximizar para a propriedade que eu quiser. E agora, a gente consegue determinar também a quantidade dessas fases.
Novamente, se eu tiver num campo monofásico, eu só tenho líquido. Então, se eu só tenho líquido aqui no ponto da carinha feliz, eu tenho 100% de líquido. Não preciso fazer nada, eu respondo 100%. Tem o que aqui? Tem líquido. Tem mais alguma coisa? Não, não tem mais nada. Então, a quantidade é 100% só de líquido. Agora, quando eu estou no ponto do coração, em que eu estou no campo bifásico, eu tenho duas coisas. Eu tenho líquido e mais alfa. Lembrem que no outro slide a gente viu a composição química. A composição química é quanto de elemento químico A e B eu tenho em líquido e quanto de elemento químico A e B eu tenho no sólido. A quantidade das fases é diferente, é quanto que eu tenho de líquido e quanto que eu tenho de alfa. Vejam, se esse ponto do coração estivesse aqui para cima, perto da linha líquidos, eu teria muito mais líquido do que sólido. À medida que eu vou baixando o ponto do coração, eu vou aumentando a quantidade de sólido, porque a hora que eu cruzo essa linha aqui sólido, imediatamente abaixo eu tenho 100% sólido. Então, a gente novamente usa a isoterma e agora a gente vai fazer um balanço de massa por uma regra que a gente chama o braço da alavanca. Então, eu trago essa isoterma para cá, com os respectivos valores, né? Ó, veja, líquido 45%, então o líquido nesse pontinho aqui é 45%, o valor que eu tenho na liga dada, que é 70%, aqui o coraçãozinho, que é a liga dada, 70%, e a outra extremidade alfa, que é 75%, tá aqui. Pego esse isoterma e vou fazer o balanço de massa. Então, qual é a quantidade de líquido que eu tenho? A gente sempre faz a regrinha do braço oposto da alavanca. Então, se o líquido está desse lado, imagina que isso seja uma gangorrinha. O lado oposto ao líquido é isso aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Então, esse pedacinho aqui é o lado oposto ao líquido. Então, é 75 menos 70, é o tamanho desse bracinho aqui, tá? Expresso aqui, dividido pela alavanca total. A alavanca total é 75 menos 45. 75 menos 45, e aí vai dar 0,16. Se a gente multiplicar por 100, vai ficar 16%, né? Pode arredondar, 17, que é 16,6, enfim. E aqui o alfa a gente faz de maneira análoga. O braço oposto ao alfa, o alfa está desse lado direito, o braço oposto é esse aqui, ó, da gangorrinha. Então, eu tenho 70 menos 45, que é o braço oposto, 70 menos 45, dividido pelo braço total, 75 menos 45. Aqui. Aí, isso vai dar 0,833, que equivale a 83% de alfa. Então, essas são as quantidades de cada fase que eu tenho. Quanto mais para baixo o coração tiver, mais sólido eu vou ter, maior quantidade de sólido. Porque aqui é como se eu colocasse... Quando eu estou aqui no líquido e faço a intersecção aqui com essa linha líquidos, é como se eu estivesse colocando minha forminha de gelo no freezer e ele estivesse ficando lá, e a hora que faz essa intersecção eu começo a ter os primeiros núcleos sólidos. E aí esse núcleo começa a desenvolver e crescer, e crescer, e crescer, e crescer, até que tudo vire um sólido só, certo? Quando eu chego aqui embaixo, eu tenho só o sólido. Então, por que que isso acontece? Porque eu não tenho elementos puros. Se eu tivesse elementos puros, na teoria, a gente poderia dizer que acima desse ponto aqui, na direita que eu estou olhando, acima disso eu tenho líquido, abaixo disso eu tenho sólido. Mas quando eu tenho uma mistura de A com B, eu tenho uma faixa de solidificação. Essa faixa de solidificação eu vejo para cada composição, certo? E aí, para essa aqui, a gente calculou, para esse ponto dado, a gente calculou a quantidade das fases. Agora, e por último, vamos falar de evolução microestrutural. O que é isso? É como eu enxergo essa microestrutura se eu estivesse olhando isso num microscópio. Isso pode ser feito em qualquer composição também. Aí a gente escolhe uma faixa de temperatura. Em geral, a gente escolhe uma faixa de temperatura que passe por todos os campos, né? Aqui a gente vai ter 3 campos diferentes, né, na nossa linha vertical de temperatura. Então, ó, passei pelo campo 1,
campo 2, campo 3. Escolhemos 20% do elemento B, para a gente determinar quais são os constituintes em cada um desses campos, tá? Então, aqui no ponto 1, novamente, eu só tenho líquido. Como que a gente representa esse líquido? Eu representei aqui, ó, número 1, só tenho o líquido. Então, faço uma bolinha e desenho o líquido. À medida que eu vou baixando a temperatura e cruzo a linha líquidos, eu começo a solidificar a minha liga. Neste ponto 2, em qualquer lugarzinho aqui deste intervalo, eu vou ter o meu alfa, né? No caso, aqui eu coloquei um S, S quer dizer um sólido, que no caso é o alfa. Eu vou ter o início da solidificação aqui e à medida que eu desço essa solidificação, ela progride e vai aumentando a quantidade de sólidos. Como que a gente representa isso? A solidificação ela acontece com um núcleo crítico de solidificação. Então, um átomo começa a ficar congeladinho e outros átomos vão se agrupando a ele. Se a gente tiver um núcleo crítico do tamanho suficiente para desenvolver, ele cresce, senão ele dissolve. Isso faz parte da termodinâmica, metalurgia física, que não convém entrar aqui nesse momento, nessa parte de cálculo termodinâmico. Mas para que vocês entendam, aqui nessa figurinha está desenhado os núcleos de solidificação que eles vão se desenvolvendo, tá? E à medida que eles crescem, cada um, né, vão chegando vários atominhos, né? Aqui na figura 3 eu já mostrei como que esses átomos eles vão se encostando, né? Então aqui vamos supor, eu tenho um núcleo aqui e aí outros átomos vão ali grudando nele e eles vão ficando alinhados, todo no mesmo sentido, e a mesma coisa vai acontecendo em todos os outros núcleos. Quando esses átomos se encontram, a gente forma um defeito chamado contorno de grão, tá? Então, quando eles vão se encontrar? Quando eu ultrapassar a minha linha sólidos e tudo virar sólido aqui no campo 3. Qualquer lugar imediatamente abaixo da linha sólidos, eu já vou ter um microconstituinte integralmente sólido composto por contorno de grão. A não ser que a gente tenha uma solidificação unidirecional, aí a gente não vai ter contorno de grão. Mas se não for falado nada, vocês sempre vão admitir que o resfriamento gera materiais policristalinos, ou seja, com mais de 1 grão, certo? Então, aqui no 2 eu vou representar o líquido como L, porque aqui no 2 eu tenho duas fases, o líquido mais a fase sólida e a fase sólida pelo alfa. Então, aqui no 2 eu represento o líquido mais a fase alfa. Fase alfa, essas bolinhas, que são os sólidos, dentro do líquido. Lembra lá da forminha de gelo? Ela tá com água, se você puser o dedo e deixar um tempo no freezer, você vai ver que vai ter água e vai ter uns pedacinhos de gelo. É como se fosse isso. À medida que o gelo começa a se formar e desaparecer o líquido, vocês vão ter alguma coisa assim, não vai dar para ver, né? Isso aí a gente teria que ver no microscópio. E vocês vão enxergar alguma coisa sólida, né? O sólido, agora aqui no ponto 3, eu desenho sempre ele com o contorno de grão. Precisa desenhar o contorno de grão, porque quer dizer que essas bolinhas foram crescendo e se encontraram. Como elas têm átomos direcionados de maneira diferente, forma esse defeito que a gente chama de contorno de grão. Se eu olhar isso ao microscópio, eu não vou enxergar os átomos, mas eu vou enxergar esse defeito dessa forma que está aqui, ó, que eu coloquei aqui nessa microestrutura central para vocês enxergarem, porque daí a gente pega o material, faz um processo metalográfico e enxerga dessa forma, tá? Isso quer dizer que eu tenho um sólido. Agora aqui, nesse outro lado em que a gente escolheu 70% de B. Da mesma maneira, eu tenho aqui, neste ponto 4, né? O ponto 4 eu só tenho líquido. À medida que eu desço aqui, que eu entro nesse campo, ponto 5, eu vou ter uma mistura de líquido mais sólido. É bem parecido. O que vai mudar desse aqui para esse? Muda composição das fases e quantidade das fases. Então, parece que é tudo igual. O 2 aqui é igual ao 5, mas não é igual. Eles vão ter composições diferentes, né? Dependendo de onde eu estiver aqui e da temperatura que eu estiver adotando e quantidades diferentes. E, novamente, eu vou ter um sólido. Esse meu sólido 6 aqui, que está aqui embaixo, formado aqui embaixo,
ele tem composição totalmente diferente do que o meu sólido 3. Por quê? Porque o meu sólido 3, eu disse para vocês que tem 20% de B. O meu sólido 6, ele tem 70% de B, certo? Então, eles são ligas totalmente diferentes. As fases que constituem cada passo podem ser iguais, as fases, porém, a composição e a quantidade são diferentes, certo? E com isso a gente encerra a parte de isomorfos. E se você gostou da aula, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like aí no canal.